Hoje nós vamos ter a participação do professor Geraldo. O professor Geraldo é integrante dessa equipe da pastoral, né, dos católicos na política. Ele é membro efetivo desse grupo que está pensando e reorganizando a pastoral a nível arquidiocesano, como já a Dorani deixou bem frisado no início do nosso primeiro encontro. E hoje ele vai poder fazer uma reflexão conosco sobre a importância e atuação da doutrina social, principalmente dentro do contexto dos 3 T's, né, que é o foco da Semana Nacional, Semana Social Nacional. Acho que é assim, né, Monsenhor, que fala? Semana Social? Foi no primeiro encontro mundial dos movimentos sociais que ele disse isso, né? O Papa Francisco, né? O terra, teto e trabalho. Exatamente, os 3 T's, né? É. Então, hoje a gente tem a alegria de ter a participação, então, do nosso professor Geraldo, já de tantos anos nessa luta da defesa da doutrina social, professor da PUC por mais de 40 anos nessa cadeira, um teólogo muito respeitado entre nós. Então, nós temos essa alegria, essa honra de poder ouvi-lo hoje, professor. É uma alegria grande, uma satisfação, uma honra também falar para pessoas tão bem preparadas sobre um tema de hoje, que é fé e trabalho, no momento em que, aqui no Brasil, estamos passando um período difícil com a pandemia, e, inclusive, com índices de desemprego muito preocupantes. Mas o que é que a igreja teria a falar de trabalho? Isso não é um problema econômico? É um problema social, um problema político? Sim, mas acontece que nós, como cristãos, somos seguidores de um trabalhador. Nosso guia, que nos apresentou princípios e valores, era conhecido como carpinteiro, e o filho do carpinteiro. Então, o trabalho está no cerne do pensamento cristão. E, nesse sentido, a doutrina social da Igreja, desde as suas origens, ela foi sistematizada no final do século XIX. Não obstante, ela tem a sua origem no Primeiro Testamento, inclusive. Desde o Primeiro Testamento, as fontes mais remotas da doutrina social da Igreja já falam da importância da dignidade do trabalho. E a doutrina social da Igreja, como tal a conhecemos hoje, foi, podemos dizer, sistematizada no final do século XIX, através da primeira grande encíclica social, a Rerum Novarum, 15 de maio de 1891, tratando exatamente sobre o tema do trabalho, quando ela se propõe a falar sobre a condição do trabalhador. A Rerum Novarum, exatamente, ela surge naquele período da Revolução Industrial, em que os trabalhadores estavam, naquele capitalismo liberal clássico, sendo profundamente maltratados pelos sistemas vigentes. E o Papa Leão XIII, então, nos entrega essa magnífica encíclica, Rerum Novarum, sobre a condição do trabalho, sobre a condição dos operários. Essa encíclica foi tão importante à sua época que ela é considerada a carta magna dos trabalhadores. E, como tal, ela, inclusive, foi apontada como inspiradora da criação, em 1919, da própria Organização Internacional do Trabalho. E é um documento, então, que serve de escopo de referência para todo o pensamento que vem a partir daí. Porque, claro, pelo próprio dinamismo da vida, a doutrina social da Igreja tem uma dupla conotação. Continuidade, na medida em que ela busca, em cada momento, em cada texto, em cada contexto, estar fiel à palavra de Cristo,
que é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Mas buscando, em cada época, apresentar os novos elementos com os quais a igreja é desafiada para se pronunciar. E, dentro desse quadro, a partir de então, da Rerum Novarum, periodicamente, nos aniversários até da Rerum Novarum, de início, hoje em dia não necessariamente, mas nos aniversários da Rerum Novarum, novos documentos foram procurando atualizar esse pensamento cristão sobre o trabalho. Primeiro, depois da Rerum Novarum, tivemos a 40º ano, 40 anos depois, em 15 de maio de 1931, com o Papa Pio XI, um documento muito importante também, que fala sobre um contexto do pós-Primeira Guerra Mundial e ainda o risco de uma Segunda Guerra Mundial que foi deflagrada. Depois tivemos outros documentos, Mater et Magistra, 80ª Advenies, não foi uma encíclica social, mas foi um documento como tal, do Papa Paulo VI, e finalmente tivemos, e aí eu acho que tomaria ele como referência, o grande documento sobre o trabalho mesmo humano, que é a belíssima encíclica de Sua Santidade o Papa São João Paulo II, A Labora Exercens, que, comemorando os 90 anos da Rerum Novarum, nos traz elementos que estão até hoje profundamente atuais nessa reflexão sobre o trabalho. É apenas a título de curiosidade, essa encíclica A Labora Exercens não foi promulgada, como era desejo do Papa, em 15 de maio de 1981, porque 2 dias antes, em 13 de maio, ele sofreu aquele atentado na Praça de São Pedro, quando um terrorista, Mehmet Ali Agca, tentou assassiná-lo com tiros, 5 tiros que ele deu, consta. Essa investigação nunca chegou a termo, mas acham que foi por conta, evidentemente, da chamada conexão búlgara a quem ele servia. E, com isso, o Papa não pôde divulgar no dia 15 de maio a encíclica, na medida que ele estava hospitalizado. 13 de maio, lembremos, é o dia de Nossa Senhora de Fátima, e o Papa sempre atribuiu a ela o fato deles ter escapado desse atentado. Aliás, os relatos médicos da época falam como foi incrível o caminho da bala dentro do corpo do Papa, desviando dos órgãos vitais para não atingi-lo definitivamente. E ele atribuiu sempre a Nossa Senhora de Fátima essa grande graça. Então, esperou-se que ele voltasse novamente à sua plena atividade, e ele o fez, então, em 14 de setembro do mesmo ano, divulgando essa belíssima encíclica sobre o trabalho humano. Estamos em 1891, o Papa veio como bispo de Cracóvia, da Polônia, né? Foi o Papa polonês, a grande surpresa que o Espírito Santo nos reservou no século XX. Ele trouxe, na sua bagagem de reflexão teológica, cultural, intelectual, filosófica, ele era um grande filósofo, né? Toda a sua experiência com os trabalhadores do estaleiro Gdansk, lá da Polônia, que eram chefiados pelo aquele famoso Lech Walesa, que depois se tornou, inclusive, presidente da Polônia, era o chamado Lula português, ou Lula polonês, né? E pela experiência com os trabalhadores lá do estaleiro de Cracóvia, criaram até o movimento de solidariedade, é considerado, inclusive, base para a queda do regime comunista na Polônia. Ele, então, emite essa belíssima encíclica social, que vale a pena acentuar alguns pontos dela, alguns tópicos dela, em que ele fala sobre a questão do trabalho humano. Lembrando, claro, de início, que é missão da igreja falar sobre o trabalho. Claro, não sob o ponto de vista econômico, a isso deixemos para os economistas, mas sob o ponto de vista do valor humano e da ordem moral. E diz o Papa, com toda certeza, que isso foi feito desde o Papa Leão XIII até, então, ele, São João Paulo II. Porque o que cabe à igreja falar sobre esse valor humano, o valor ético do trabalho humano, está na realização da pessoa humana. A igreja sempre vê no trabalho a pessoa humana que está inserida nele, como um sujeito consciente e livre. O trabalho deve ser algo que seja feito de modo consciente e libertador, não um trabalho escravo, não um subemprego,
São essas coisas que, evidentemente, a Igreja sempre condena na sua doutrina social. Porque o primeiro fundamento do valor do trabalho é o próprio homem. E aí o Papa, inclusive, retoma como aquele célebre frase de Jesus, né? O sábado feito para o homem, não o homem para o sábado, ele diz, né? O trabalho foi feito para o homem, e não o homem para o trabalho. Por isso mesmo, então, o trabalho é um bem do ser humano. Qual o ser humano que não se sente bem realizando aquilo que São Tomás de Aquino dizia, o bonum ardum, né? O bom trabalho, o bom ardor. E é nesse sentido que o Papa coloca a questão do trabalho. Por quê? Porque, diferentemente do capitalismo liberal, o capitalismo clássico, o homem não é um instrumento da produção, mas sim o sujeito eficiente dessa produção. Na realidade, então, o trabalho deve ser visto dentro da ótica do ser humano. E o Papa, baseado até mesmo na sua experiência lá na Polônia, ele lembra que, para que se realize, então, a justiça social no mundo como tal, é preciso que hajam sempre movimentos novos. E aí ele usa a expressão do sindicato lá da Polônia, que ele diz, é preciso que haja movimentos novos de solidariedade dos homens do trabalho com outros homens do trabalho. É um trabalho solidário de homens do trabalho com outros homens do trabalho, para que, com isso, lutem juntos contra a degradação social do homem, contra a exploração dos trabalhadores, contra a miséria e a fome. Então, realmente, ele dá um valor grande a todos esses trabalhos desses movimentos sociais no mundo inteiro por conta dessa dignidade. E retoma um aspecto importante, que, inclusive, depois se torna até um dos princípios básicos. Na realidade, já estava no contexto da doutrina social da Igreja, mas nunca tinha sido explicitamente afirmado. E o Papa o faz nesta encíclica, que esse conflito, então, que surge entre trabalho e capital, que vem com todos os movimentos sociais do século XIX, sob o ponto de vista ético, claro, né, ele se realiza e se resolve pela afirmação do princípio da prioridade do trabalho em confronto com o capital. Porque, então, havendo conflito entre capital e trabalho, afirme-se a prioridade do trabalho em relação ao capital. Porque os meios de produção, como tal, nascem do trabalho do ser humano. Então, claramente uma afirmação que o Papa faz do primado da pessoa humana sobre o capital. E, nesse particular, então, refletindo, ele diz, nem tanto o economismo capitalista quanto o materialismo oriundo do marxismo, ambos excluem a prioridade do ser humano. Nenhum dos dois consegue e dão prioridade ao ser humano. Se eles não dão prioridade ao ser humano, não oferecem condições, então, para resolver esse conflito entre trabalho e capital. E aí também, a partir daí, ele avança, é uma encíclica muito interessante, inclusive avança sobre algum aspecto que não acho até que poderia ser mais explorado, claro, de acordo com cada contexto, cada momento, cada época. Ele diz, o direito de propriedade, que é um direito que se respeita como inalienável, ele, contudo, está subordinado a um dos princípios básicos da doutrina social da Igreja também, que está na base de toda a teologia da criação, como tal vemos no livro do Gênesis. Diz ele, o Papa, o direito de propriedade ele está subordinado à destinação universal dos bens. Ele não é um direito absoluto, ele está em contexto com a destinação universal dos bens. E aí ele fala uma coisa muito importante que não foi dito em outras encíclicas antes. O direito de propriedade se adquire pelo trabalho. O direito de propriedade se adquire pelo trabalho. Para quê? Para gozar desse direito, então... Não, ele se adquire pelo trabalho, mas para servir ao trabalho. Ele só se justifica se ele for colocado a serviço do trabalho. O direito de propriedade é um direito absoluto. Ele tem que ser
colocado a serviço do trabalho. Então, é uma afirmação, então, do primado do trabalho sobre a propriedade também. Em momento algum, é claro, a doutrina social da Igreja nega o direito de propriedade. Ele é necessário, até São Tomás de Aquino faz reflexões muito interessantes e importantes sobre a importância do direito de propriedade. Mas ele se afirma no serviço ao trabalho. Então, é uma posição completamente diferente da solução coletivista marxista ou do capitalismo liberal. E aí ele fala sobre a importância da responsabilidade do Estado na promoção do trabalho. O Estado é aquele que promove o trabalho indireto, que condiciona o sistema socioeconômico, no qual os países e os povos estão inseridos, para que haja uma oferta de trabalho direto. Então, é necessário que todo governo promova uma justa política de trabalho com todas as demais nações. Não somos ilhas, né? Com todas as demais nações, e que essas políticas de trabalho evitem formas de exploração do trabalho. Então, a partir dessa visão do trabalho, o Papa avança no entendimento do que deve ser o emprego. E hoje, na nossa realidade brasileira pandêmica, ele é algo dramático e exige uma criatividade muito grande para que se afirme o emprego como um direito que é proveniente da própria dignidade humana da pessoa. E diz ele que o emprego, então, é um problema-chave da ética social, porque nele se insere a questão da justa remuneração do trabalho. Não é apenas ter emprego, um subemprego, né? Não, é importante que nesse emprego haja uma justa remuneração do trabalho que for realizado. E diz o Papa, a justiça de um sistema socioeconômico vai estar na maneira como equitativamente for remunerado o trabalho. Então, o que mede a justiça de um sistema socioeconômico é o justo salário. Naquela realidade, daquela determinada sociedade, no caso, vamos falar, a sociedade brasileira, vemos que há a preocupação e o empenho no justo salário. É, então, uma sociedade voltada para que haja uma remuneração digna para os trabalhadores? Essa aqui deve ser o parâmetro de referência. E diz o Papa, o que é que se entende como justo salário? Isso vem desde a Rerum Novarum de Leão XIII. A justa remuneração, o justo salário, é aquele que possa permitir ao trabalhador ganhar o suficiente para que ele possa fundar e manter uma família. Não basta fundar, mas também manter a família. Que permita, por seu lado também, uma revalorização social da função materna. Tudo aquilo que é inerente e específico da realidade feminina. Que o trabalho, claro, para homens, para mulheres, mas que esse não seja empecilho para que haja esse dado fundamental da função materna do seu ponto de vista social. É um trabalho que também, um salário que permita cuidados com a saúde, e aí toda a questão dos hospitais públicos, aqui no Brasil, toda essa realidade do SUS, né, que permita o direito ao repouso digno, remunerado. Veja como isso vem da doutrina social da Igreja, isso vem desde Leão XIII também. E aí, o repouso, dentro de toda aquela visão bíblica da teologia da criação, Deus trabalhou durante 6 dias e repousou no 7º dia. Então, o direito ao repouso, direito a uma pensão digna e um seguro para a sua velhice. Esse, então, é o conceito de justo salário pelo qual a doutrina social da Igreja, então, se bate. Na luta por esse justo salário, todos os organismos sociais, as diversas correntes do pensamento e de influências sociais, papel importante tem, segundo o Papa, e aí ele está voltado também toda aquela realidade que ele viveu na Polônia, os sindicatos. Ele defende os sindicatos dos trabalhadores, dizendo que nele está presente o direito de associação,
faz parte da doutrina social da Igreja afirmar o direito de associação dos trabalhadores em sindicatos. Diz o Papa que são elementos indispensáveis da vida social. Agora, ele faz uma distinção muito importante, que difere de outras soluções não dentro daquilo que a doutrina social da Igreja expõe. Os sindicatos não devem ser expoentes da luta de classes, mas da luta pela justiça social. E é interessante essa distinção que ele faz bem clara na encíclica. Há uma diferença entre luta de classes e luta pela justiça social. Na luta de classes, você coloca uns contra os outros, nós contra eles, oprimidos contra opressores. Na luta pela justiça social, é um compromisso em prol do justo bem, para que todos possam conseguir aquilo que é digno para a sua subsistência com dignidade. Então, não são classes contra classes, mas todos devem se voltar para que haja uma sociedade em onde prevaleça o justo bem. Na luta dos sindicatos, é um dado que aí, no caso, a Laborem Exercens de São João Paulo II avança em relação a Rerum Novarum. Na Rerum Novarum, na época, né, final do século XIX, Leão XIII não admitia o direito de greve. Na Laborem Exercens, o Papa São João Paulo II defende o direito justo de greve. Diz que esse direito justo de greve é algo legítimo, quando as circunstâncias não permitem outro tipo de negociação ou de saída. Contudo, diz ele, isso não é também um direito absoluto. Não se deve abusar desse direito de greve contra outras exigências do bem comum da sociedade. Quer dizer, o bem comum, e esse é um dos princípios básicos também da doutrina social da Igreja, a primazia do bem comum, se sobrepõe a um direito de greve, mesmo aparentemente legítimo, se for diante das situações em que os determinados trabalhadores estejam. Então, aí é uma questão de cada sociedade refletir onde estaria, então, esses limites do direito de greve, então, talvez policiais, médicos, bombeiros, enfim, aí, serviço público, e aí cada sociedade vai fazer a sua justa reflexão. Claro, é um direito legítimo, o direito de greve, contudo, tem que levar em conta as exigências do bem comum da sociedade. Também ele faz uma abordagem, e é interessante, estamos aqui em 1891, né, sobre a dignidade do trabalho agrícola, como ele é digno, toda a questão do trabalhador do campo, muitos deles, diz o Papa, e aí, na época parecia muito a realidade da situação agrária brasileira. Aliás, ele falou, recebendo o presidente Sarney, numa audiência, ele falou: a reforma agrária é urgente e necessária no Brasil, presidente. Ele esteve aqui no Brasil, então ele viu a realidade do campo, esteve em estados agrários, viu a realidade do campo. Parece que ele estava falando para a gente. A sensação de ser, muitas vezes, o trabalhador do campo um ser socialmente marginalizado. Milhões de homens, às vezes, obrigados a cultivar terra de outros, explorados por grandes latifúndios, sem esperança de chegar nunca à posse de um pedaço de terra. Ele observou, em alguns casos, e aí não fala do Brasil, mas a passagem por ele aqui nesses anos, foi quando ele esteve aqui pela primeira vez, né? Ele fala: terras cultiváveis abandonadas pelos proprietários em nome de títulos legais para a posse de terra, não permitindo que pessoas que cultivaram durante anos por própria conta essas terras ficassem sem defesa diante da fome de terra de indivíduos ou grupos poderosos. Então, ele fez essa denúncia específica do trabalho agrícola em países do mundo. Ele não cita, em momento algum, quais são esses países na Laborem Exercens, mas fica essa reflexão. Ele fecha essa magnífica encíclica falando, então, claro, em que se fundamenta tudo isso numa espiritualidade do trabalho. Há toda uma espiritualidade do trabalho como participação na obra do Criador. Toda a teologia da criação, a criação do mundo, tudo isso a Igreja se fundamenta nessa espiritualidade. Cristo foi homem do trabalho,
quem é esse aí? Não é o filho do carpinteiro? Ele foi identificado assim e, inclusive, não pôde fazer milagres em Nazaré, diz ele. Né? Cristo era um homem do trabalho, era um carpinteiro. Os seus apóstolos todos trabalhavam, pescadores, diversas outras profissões, cobradores de impostos, como Mateus e tudo. Enfim, eram todos trabalhadores, homens do trabalho. Paulo, o apóstolo Paulo, fabricante de tendas, ele não queria ficar dependente de outros, ele mesmo trabalhava. Então, todo esse trabalho humano, visto à luz da cruz, visto à luz da ressurreição de Cristo, unido à fadiga, com esse espírito de redenção, tudo isso faz parte dessa espiritualidade do trabalho. O trabalho, então, visto não somente como algo que tem por fim o progresso terreno, mas também dentro do próprio desenvolvimento do reino de Deus. Quer dizer, nós, ao trabalharmos, estamos ajudando a continuar a obra da criação, aquilo que Deus nos deixou em nossas mãos. Crescer e multiplicai-vos, né? Dominai toda a terra. Cristo nos coloca, Deus Pai nos coloca no jardim do Éden para que a gente cuide do jardim. Cuide do jardim do Éden. Temos que criar condições dignas para que isso aqui se aproxime dessa ideia de um mundo, um novo mundo, né? Como diz a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, vamos criar novos céus e novas terras, onde o trabalho seja dignificado, onde cada um tem aquilo que é necessário para a sua vida digna, não falte nada para ninguém, uns tenham muitos e outros não tenham nada, mas que haja uma partilha solidária dos bens para toda a humanidade. E por isso, então, é que o Papa mesmo, ele enfatiza nessa encíclica Labores Essens, que a questão social não é uma questão, como veio da Renovaram até então, da discussão sobre as propriedades dos meios de produção, mas sim a chave da questão social é o trabalho. Onde estiver o trabalho, aí, e o trabalho digno, teremos resolvido a questão social. É isso que, em linhas gerais, assim, rapidamente, o Papa nos fala sobre o trabalho humano nessa belíssima encíclica Labores Essens, que é referência para nós na doutrina social até os dias de hoje. Amém. Luiz, abra o seu som. Luiz Carlos, seu som. Desculpa. Eu dizia que agora a gente vai passar por um momento de partilha, né? Então, que cada um que puder fazer e que desejar fazer alguma colocação, eu pontuei 3 coisas que eu acho que vale a pena a gente refletir junto com os parlamentares. O primeiro ponto que eu posso destacar que o nosso professor Geraldo assentou foi, né, dentro do contexto de uma reflexão, né, o que está sendo feito, então, para que a gente tenha um justo trabalho. Tá? Isso a nível federal, estadual, municipal. O que a gente pode refletir diante dessa colocação do professor Geraldo sobre essa questão de uma política justa de trabalho. Um segundo ponto é a justa remuneração do trabalho, né? O justo salário, que ele acentuou, que também norteia bastante esse documento, essa encíclica. O que tem sido feito nesse sentido, né? E o outro terceiro ponto, que eu acho importante também a gente estar refletindo hoje com os senhores e senhora, qual é a realidade que nós vamos enfrentar no quadro social diante dessa pandemia, né? Pós essa pandemia, como é que está? Porque a gente tem percebido que muitas pessoas estão perdendo o trabalho, estão deixando de ter remuneração, estão deixando de ter uma colocação na área de trabalho, e muitos estão até saindo para uma informalidade para levar o pão nosso de cada dia, como se fala, né? Então, eu acho que a colocação do professor Geraldo pode estar nos norteando nesses 3
fundamentos para a gente poder partilhar aqui. A política justa de um trabalho, a remuneração do trabalho, o salário justo e a realidade que nós vamos enfrentar de agora em diante com essa questão da pandemia, ou quem sabe, né, com o fim dessa pandemia, se Deus quiser, que a gente está olhando assim com muita esperança com esse momento da vacinação, para um momento de mais controle desta pandemia. Eu não sei se a palavra certa seria fim da pandemia, mas seria um controle mais acirrado em relação ao quadro pandêmico. Então, eu queria deixar a palavra agora franqueada para cada parlamentar, cada deputado que puder fazer a sua colocação, será de grande valia para todos nós. Talvez antes também de colocar os parlamentares, essa terceira questão, Pujari, você coloca no futuro, mas já é presente, ou seja, a questão do desemprego, da falta de emprego, de muita gente sem emprego, já vinha antes aqui no Rio de Janeiro devido a questões, né, de empresas estarem falindo, sendo transferidos aqui do Rio de Janeiro, e agora aumentou com a pandemia. Então, precisaria talvez colocar o nosso caso, né, municipal aqui do Rio de Janeiro, é uma realidade atual, né? Não é tanto para o futuro, não. Verdade. Deputado Luiz Paulo. Eu pedi para falar primeiro, porque eu já estou atrasado da minha retirada, mas eu achei a preleção, Luiz Carlos, magnífica. Nos promove diversas reflexões, mas eu não tenho tempo de analisar cada uma dessas importantes reflexões. Eu anotei aqui muita coisa, mas queria fazer um comentário sobre o fecho, que a chave da questão social é o trabalho. O Rio de Janeiro, não só o município da capital, já vivia uma grave crise fiscal antes da pandemia, com a sucessiva e continuada perda de postos de trabalho, e com a pandemia tudo se acentuou. E Dona Arani coloca a questão, para meu entendimento, que é o objetivo. Como gerar novos postos de trabalho, e não é pós-pandemia, desde já. Esse é o grande desafio que muitos parlamentares, e cito aqui a deputada Marta Rocha, a gente debate, né? E a questão que eu coloco é que o Estado do Rio de Janeiro precisava ter como política de Estado, e essa é a nossa luta, um plano estratégico de Estado de desenvolvimento econômico e social. Porque o que nós precisamos é exatamente gerar emprego e aumento de renda, para que depois possa se ter justa remuneração. Quando você só tem subemprego e informalidade, você não pode ter justa remuneração. Então, como se chegar lá? Como fazer o setor empresarial, enquanto Estado, investir no Estado do Rio de Janeiro? Que tipo de políticas a gente pode ter para isso? E, finalmente, sem entrar em tese econômica, que não cabe aqui, nós estamos vendo o mundo, a partir, inclusive, dos Estados Unidos, mudar o rumo das políticas econômicas, no meu entendimento, preocupado exatamente com essa questão social do trabalho, que é a visão econômica mais keynesiana, né? Um papel mais importante do Estado, e o Estado investir maciçamente também em infraestrutura, em auxílios emergenciais, né, para que a gente possa dar a volta por cima. Então, eu acho que a proposta de hoje, ela precisaria, desculpe, Dona Arani,
mas muitas reuniões como essa para se aprofundar, porque o tema é absolutamente atual. Eu estou bastante gratificado, né, com as reflexões das duas encíclicas aqui citadas pelo Geraldo Oliveira, e vou passar a semana pensando nisso, para quando retornar numa próxima reunião, daqui a um pouco de prestação de contas do que a gente pode fazer no Estado e do que a gente já está fazendo. Eu agradeço a oportunidade, para mim foi uma manhã muito rica. Vocês me desculpem, mas eu vou ter que me retirar. Muito obrigado, professor Luiz Paulo. Eu queria passar agora a palavra para a deputada Marta Rocha. Bom dia a todas e todos, mais uma vez. Quero renovar aqui a minha alegria de passar essas manhãs de sexta-feira, não só refletindo temas importantes, mas refletindo sobre a ótica, né, da presença de Deus e Maria Santíssima em nossas vidas. Eu quero elogiar profundamente a fala do professor Geraldo Oliveira. Enquanto ele falava, eu buscava aqui alguns dados que foram, de alguma maneira, já abordados por Dom Arani, que demonstram, né, qual é o tamanho do problema que o Brasil e que o Estado e a cidade do Rio de Janeiro enfrentam. Quando a gente vai conferir aí os dados disponíveis, a Confederação Nacional da Indústria diz que o ano de 2021 terá, no mínimo, 14.600.000 desempregados. É bom lembrar que, no auge da pandemia, esse número era de 13.500.000 desempregados. A CAGED, que é o Cadastro de Empregados e Desempregados, né, ele sinaliza exatamente para o aumento do desemprego, mas tão grave quanto isso é o dado que nos fala que 5.500.000 pessoas são consideradas desalentados. Desalentados são exatamente as pessoas que desistiram de procurar um emprego. Isso quer dizer que, para essas pessoas, não há nenhuma perspectiva concreta de que possam ser inseridas no mercado de trabalho, seja no mercado formal ou seja no mercado informal. Também, segundo a CAGED, há uma perspectiva de que o ano de 2021 termine com um aumento termine em torno de 17% de desempregados em 2021. Então, nós estamos falando de uma realidade que, por si só, já é bem cruel, que, por certo, foi impactada pela pandemia, mas é fato que o Brasil, e como disse Dom Arani, o Estado do Rio de Janeiro vinha já num processo, né, de degradação para a construção de um ambiente de negócios favorável que permitisse aí o aumento dos postos de trabalho. A gente não pode deixar de pensar no que viveu o Estado do Rio de Janeiro no ano de 2016, que levou o Estado do Rio de Janeiro a ingressar no programa de recuperação fiscal, que colocou, não quero fazer aqui nenhuma discussão sobre a pertinência ou não da venda da SEDAI, mas que colocou como imposição para conseguir um empréstimo que naquele momento salvaria os salários, entre outras coisas, a pensão e a aposentadoria dos servidores que ficaram, né, vários meses sem receber. E aí eu quero lembrar aqui uma fala do senador Dornelles, que, na condição de vice-governador, quando assumiu, né, no momento de doença do governador Pezão, ele nos refletia que servidor que trabalha e não recebe a sua remuneração está reduzido à condição análoga de escravo. Então, o Rio de Janeiro, no cenário brasileiro, enfrenta uma situação, como foi colocada aqui por Dom Arani, muito mais gravosa do que os demais estados. A Assembleia Legislativa vem atuando não só no fortalecimento dos municípios. A Assembleia Legislativa, no início da pandemia, disponibilizou 100 milhões
que foram destinados aos 92 municípios para que eles investissem naquele momento. Boa parte dos municípios investiram no enfrentamento da rede de atenção básica para o enfrentamento da Covid-19 e, recentemente, a Assembleia Legislativa criou um programa denominado Supera Rio, né, que concede R$300 de renda a famílias que tenham, no mínimo, 2 filhos e uma renda não superior a R$178, e permite também que a população que está na informalidade possa receber também uma ajuda de R$200, e que aí abre-se também a possibilidade de um crédito de R$50 mil para pequenos investidores e microempreendedores. Então, esse foi um gesto, porque se apercebeu que, ano passado, com a chegada do auxílio emergencial, se conseguiu, né, dar um fôlego também na economia. E eu quero fazer aqui uma observação para lembrar, por exemplo, né, que uma organização social faz, no início do auxílio emergencial, ou da doação, essa doação dava às mulheres chefes de família um cartão, sendo obrigatório que a compra de alimentos ou a utilização desses alimentos se desse na própria comunidade onde estava inserida aquela mulher. Isso é muito importante, porque isso faz com que a economia, e nós sabemos que a economia criativa, ela tem fôlego econômico. Então, esse incentivo mantinha exatamente a dinâmica, né, da circulação do dinheiro naquelas comunidades. O desafio está posto aí, acho que o Dorani nos lembrou muito bem isso. Acho que nós, enquanto Brasil, enquanto Estado do Rio de Janeiro, deixamos de aproveitar algumas oportunidades, e o deputado Luiz Paulo tem muita razão quando ele fala que falta tanto ao Estado quanto aos municípios, né, sobretudo a capital, pela sua grandeza, um plano de desenvolvimento econômico como falta ao Brasil. E eu quero dar um único exemplo, né? Nós temos na cidade do Rio de Janeiro o maior número de instituições de ensino superior, o maior número de instituições de pesquisa científica. Temos a Fiocruz, que é uma instituição com 120 anos de existência, uma instituição de excelência, que nesse momento está produzindo, né, uma vacina, mas não temos um insumo para a produção dessa vacina. Temos a tecnologia para a produção do produto, mas não temos o insumo para a criação dessa vacina. Então, ter um projeto de um complexo industrial da saúde, seja no estado do Rio de Janeiro, já que temos a Biomanguinhos, ou no município do Rio de Janeiro e também no Brasil, né, eu acho que é fundamental nessa perspectiva de desenvolvimento e também, né, trabalhar na qualificação para o trabalho, entendendo que o mundo do trabalho está cada vez mais dinâmico. Acho que nós, há um ano atrás, não imaginaríamos que estaríamos aderindo ao sistema remoto, como fomos obrigados a aderir, e, por certo, essa possibilidade de diálogo através do sistema remoto não vai desaparecer na nossa vida, e quando a gente olhar para a desigualdade social na escola, entre as crianças da escola privada e as crianças da escola pública, nós vamos entender o quanto precisamos, né, qualificar os nossos alunos para o trabalho sob a égide do desenvolvimento da tecnologia. E, para terminar, eu acho que o desafio é muito grande, e acho que, nesse sentido, a Igreja tem um papel fundamental. Quero terminar com a frase do professor Geraldo, quando ele nos lembra que Cristo era um homem trabalhador, né? Quando a gente lembra, né, do que foi dito aqui, da espiritualidade do trabalho, do repouso digno, remunerado, do justo salário, lembrando que o projeto que terá que ser assinado da renovação do programa de recuperação fiscal, apresentado pelo Ministério da Economia, impõe
que por 10 anos os servidores fiquem sem qualquer tipo de aumento ou reajuste. Eu não estou falando nem de aumento, estou falando de reajuste para os índices que nos mostram a incidência da inflação. Isso quer dizer que servidores da saúde, servidores da segurança, que são serviços essenciais, ficarão sem o que a gente denomina na doutrina da Igreja o justo salário e o repouso digno e o justo salário, a justa remuneração. E queria apenas fazer uma sugestão, né? Ainda na semana que vai se iniciar, vou sentar com o deputado Luiz Paulo, que é um fraterno amigo, vermos aí o que nós podemos contribuir através de leis, né, para fomentar aí, né, a realização de postos de trabalho. Acho que, sem dúvida nenhuma, o auxílio emergencial dado pelo Estado do Rio de Janeiro vai dar um fôlego econômico, né? E aí, se há possibilidade de compra, há possibilidade de produção, há possibilidade de venda. Então, eu acho que, de alguma maneira, essa cadeia econômica funciona, embora a gente tenha clareza que esse valor é muito pouco, mas ajudará muitas pessoas, sem dúvida nenhuma. E acho, né, apenas como um título de sugestão, na linha do que foi dito aqui pelo deputado Luiz Paulo, talvez pudesse, né, eu concordo com o deputado Luiz Paulo que essa conversa não se encerra hoje, mas talvez nós pudéssemos, né, esse grupo pudesse fazer um convite, tanto ao secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, como também ao secretário de Desenvolvimento Econômico do município, né, que é o deputado Chicão Bulhões. Acho que nós poderíamos, né, estar pensando quais são os projetos que o governo, que o Poder Executivo tem nesse momento, né, de fortalecimento da economia, para que nós possamos, né, saber como a igreja pode contribuir, né? A igreja é um canal de articulação, né, Dona Rani? Nós sabemos da sua liderança e sabemos da importância da nossa igreja. A igreja é um canal de articulação. A Dona Rani, eu me lembro muito bem que na reunião passada ele alertava para o aumento do número de quentinhas que são distribuídas na catedral. Isso não é por acaso. Isso é um sinal da pobreza, isso é um sinal da miséria, né? E no estado do Rio de Janeiro, o programa Supera Rio identificou que cerca de 270 mil pessoas vivem entre a pobreza e a miséria, né? Então, o que acontece, o aumento do número de quentinhas é um retrato do que vive a população do nosso estado. Então, apenas quero mais uma vez pedir desculpas se falei demais, agradecer aí a oportunidade de estar, né, novamente ouvindo aqui, participando dessa reunião, e hoje, de modo muito particular, ouvi o professor Geraldo, que foi uma aula de fé, mas também uma aula de solidariedade, uma aula de história, uma aula de economia, e que a gente possa, quem sabe, se assim entender esse grupo, de fazer um convite para conhecer melhor qual é o projeto do Poder Executivo, que é uma limitação do papel do Legislativo, qual o projeto do Executivo na questão do desenvolvimento econômico, porque precisamos para ontem de um projeto e precisamos que o político, seja do Legislativo ou do Executivo, entenda que isso é um programa de Estado, um projeto de Estado e não um projeto de governo. Portanto, é preciso que a gente tenha, né, sabedoria para aceitar que talvez os melhores resultados não aconteçam dentro do período dos nossos mandatos, seja no Legislativo ou seja no Executivo. Muito obrigada e parabéns, professor Geraldo, foi muito bom me ouvir. Obrigada mais uma vez. Tudo bem, Marta, acho que é isso daí mesmo. Eu queria só colocar 3 pontuações na sua fala, que acho que é interessante. No passado, aqui no Rio de Janeiro, teve uma experiência na Cidade de Deus, onde tinha até mesmo uma moeda própria, né? O nome do padre lá, inclusive, né? Em que toda a ajuda era gasta na própria comunidade ali também. Mas essas preocupações em reinvestir no próprio local já é antigo, né? Só ver como fazer.
Uma outra questão, depois o senhor Manangão pode colocar, falamos disso ontem, que todo auxílio emergencial deve estar atrelado a uma questão de formação, né, de crescimento também, de que a pessoa não fique só dependente do auxílio, mas encontre também um tipo de trabalho alternativo e tudo mais. E uma terceira coisa, em relação à Fiocruz, né? Então, eu tive um certo contato com eles lá, com a diretora lá, a primeira mulher que está agora na direção. Há um projeto em Santa Cruz, né, de triplicar a produção de vacinas, que já está em andamento lá esse trabalho. É uma maneira diferente de fazer, ou seja, não vai depender do dinheiro público, vai ser por empresas que farão, né, esse complexo um novo complexo da Fiocruz para produção, que em nível de América Latina será o maior. E, além disso, pelo que me informaram, nesse segundo semestre já vai ter o próprio IFA, o próprio insumo na própria Biomanguinhos para fabricar a Oxford, né? Por enquanto depende de insumo que vem de fora, mas já está pronto e a partir do segundo semestre já terá o próprio insumo aqui. São algumas informações interessantes que podiam ser checadas, né? Muito obrigado, Marta Rocha. Obrigado, Dorani, pela sua colocação também. Deputado Márcio Galberto, gostaria de fazer alguma consideração sobre a nossa conferência de hoje, a nossa partilha de hoje? Bom dia a todos, com a bênção do Orani, Dom Paulo, Monsenhor Manangão, bom dia a todos os deputados aqui presentes, bom dia, Luiz Carlos Fugialho. Mais uma vez, uma grande alegria participar desse encontro. Eu só queria chamar a atenção para alguns pontos que eu considero determinantes e ainda que não ajudem a solucionar problemas atuais, eles nos ajudam, aí sim, a tomarmos decisões mais acertadas no presente. Então, quando eu vislumbro o que está diante de nós neste momento, eu não tenho como não esquecer algumas atitudes, sendo bem generoso, absolutamente equivocadas, que foram tomadas no passado bem recente. Nós não podemos esquecer que, a partir de 2018, nós encontramos um Brasil, em 2018, com a assunção do presidente atual, um Brasil praticamente quebrado financeiramente, um país sem credibilidade internacional nenhuma, um país atolado no mar de corrupção, a nível federal, a nível estadual, a nível municipal. Nós tivemos uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, onde rios de dinheiro foram investidos também de maneira equivocada. Eu acho que os senhores ainda se lembram de que algumas pessoas disseram para que construir hospitais. Então, tudo isso está desembocando agora e de forma muito mais acentuada com a pandemia. Nós sabemos que o Estado não produz riqueza, quem produz riqueza são os empresários. Empresários esses que foram demonizados durante longos anos neste país, quando deveriam ser tratados, pelo menos, como grandes parceiros do Estado. Então, eu acho que essa geração de emprego é um complexo nesse momento. Dinheiro não dá em árvore. Não será possível ao Estado brasileiro, assim como não tem acontecido em outros países, manter auxílios emergenciais por um longo período. Então, graças a Deus, nós temos agora a vacinação, 45 milhões de doses de vacinas foram distribuídas pelo Brasil inteiro, 24 milhões de doses foram aplicadas. Nós temos a Fiocruz agora produzindo 1 milhão de vacinas por dia, e isso vai aumentar agora ainda mais com essa boa notícia que o Dom Orani nos deu, que o Brasil também parece que vai produzir seu próprio insumo, que vai facilitar, mas nós temos várias outras medidas que poderiam ter sido tomadas e não foram tomadas. Então, de forma muito, muito resumida, e talvez imprecisa por causa disso, como disse o deputado Luiz Paulo, como
disse também a deputada Marta Rocha, nós teríamos que ter outras reuniões para debater isso a fundo. A situação não é estanque, o que nós estamos vendo é uma continuação que foi, repito, acentuada pela pandemia. O que nos cabe fazer agora, isso tem sido feito e vai exigir um sacrifício de toda a nação. Eu tenho certeza, né, quando a doutora Marta Rocha, a deputada Marta Rocha, até trouxe esse ponto que eu também discordo, não dela, mas de arrochar os servidores públicos estaduais, isso tem também consequências graves. Mas, ao mesmo tempo, eu tento fazer uma análise dizendo que o remédio foi muito amargo, porque a doença estava muito acentuada. É claro que eu considero que poderia ter sido bem menos amargoso do que está sendo. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Mas sei também que algumas medidas dolorosas vão ter que ser tomadas, já foram tomadas e terão que ser tomadas. Então, nesse momento, eu acho que isso vai demandar um esforço. A geração de emprego, sim. Nós não vamos poder ficar num lockdown eterno. Então, graças a Deus, nós temos a vacina, graças a Deus, ainda que alguns discordem, mas, assim, nós temos um tratamento inicial que está dando certo em outros municípios. Hoje saiu uma reportagem que de cada 3 profissionais da área de saúde, 1 recomenda esse tratamento inicial. Eu acho que, como nós estamos numa guerra você tem que usar de tudo que está à sua disposição. Nós não temos que fazer política. Agora nós estamos vendo aí o ministro Barroso determinando a instauração de uma CPI em meio a uma pandemia, entendeu? Nós não temos problema nenhum com CPI, mas eu acho que o bom senso determinaria que essa CPI fosse depois que nós estivéssemos num clima mais estabilizado, mas lá vem uma CPI, e não precisa de CPI para investigar o que está acontecendo, para onde foram os recursos, você não precisa de uma CPI, mas, enfim, eu espero sinceramente em Deus que não transforme isso num palanque, porque é tudo o que nós menos precisamos nesse momento. Então, nós estamos vendo convergindo no país nesse momento diversas medidas equivocadas, outras medidas maliciosas e poucas medidas realmente acertadas. Poucas medidas acertadas. Então, assim, eu acho que é chamar o empresariado junto com o Estado, essa parceria público-privada vai precisar funcionar. Nós temos que colocar os interesses do país acima de qualquer interesse pessoal, porque eu não vejo outra medida. A igreja precisa ser ouvida, outros atores precisam ser ouvidos e não foram, né? E nós precisamos desse esforço conjunto para tirar o nosso país dessa situação em que se encontra, né? Mas não é hora, com certeza, de medidas, no meu entender, politiqueiras. Então, para que nós possamos gerar esse emprego e estar dentro daquilo que a doutrina social nos pede, nós vamos precisar de altíssimas doses de grandeza, nesse momento, de humildade, de simplicidade, de compreender que nós não sabemos tudo, de que nós não temos respostas para todas as situações que estão ocorrendo, mas nós temos fé e certeza de que se nós estivermos unidos, empenhados num só objetivo, como nação, nós conseguiremos sair rapidamente dessa situação e alguns passos estão sendo dados. E aí, para terminar, e trazendo a questão da vacina, que é muito importante, por que não postos de vacinação 24 horas? Se nós estamos com a demanda de entrega de doses de vacina muito alta e a aplicação dessas vacinas abaixo, por que não postos 24 horas para acelerar o ritmo de vacinação e nós caminharmos para um estado de normalidade mais rápido possível? Então, discutindo, dialogando, respeitando as opiniões, sejam elas divergentes ou diferentes, que nós vamos construir uma saída viável e rápida para essa situação lamentável que nos encontramos agora. Obrigado. Obrigado, deputado, pela sua colocação. Agora a gente pode passar para os nossos avisos, né, que a gente já está na parte, já quase que encerrando a nossa reunião. Eu queria só aproveitar desse momento para ressaltar que nós temos convidados
cerca de 25 parlamentares para essa reunião, tá? Então, as pessoas não estão sendo excluídas do processo de estar refletindo conosco. Todas as pessoas que têm nos procurado, têm sido levado na nossa comissão da pastoral e a gente tem acolhido. Estão convidados para essas reuniões o deputado Hugo Leal, o deputado Otávio Leite, a deputada Cris Tonieto, o deputado Alexandre Molon, o deputado Pedro Paulo e o deputado Marcelo Calero, a nível federal. A nível estadual, a gente tem tido a participação da deputada Marta Rocha e do deputado Luiz Paulo Correia, e também do deputado Márcio Galberto, mas também foram convidados o deputado Márcio Pacheco, o deputado André Correia, então também e o deputado Luizinho, que hoje não participou, mas já participou num outro encontro conosco, que no momento ele está como secretário, mas ele tem sido convidado. Na vereança, a gente tem chamado para participar e mandado o convite para o presidente da casa, né, que é o vereador Carlos Caiado, o Raymond, o vereador Roncal, Rogério Roncal, que já participou de uma reunião conosco, e na esfera do Senado, a gente já convidou o Carlos Portinho e o Flávio Bolsonaro, que também se manifestaram no início, que gostariam de participar. A gente tem mandado para eles os convites. Além de que temos convidado sempre que a gente tem um convite de reunião, a gente encaminha também para o prefeito Eduardo Paes e para o governador em exercício, Cláudio Castro. Então, todas essas pessoas estão sendo convidadas a participar desse momento de diálogo, nesse momento de troca de experiências e de informações aqui. Eu quis deixar isso registrado, porque às vezes a gente vê 2, 3 deputados frequentes aqui e pode achar que a gente não está fazendo o chamamento. Temos feito o chamamento e, inclusive, se alguém encontrar com uma dessas pessoas, procurar o cardeal no gabinete, quero falar com o senhor, sempre eu acho que pode ser usado o destaque de que nós temos as reuniões mensais, que é um ótimo fórum para a gente estar discutindo temas da cidade, que é o foco da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E claro que quando a gente discute a cidade do Rio de Janeiro, a gente, sem dúvida nenhuma, tem um desdobramento para todo o estado, porque o Rio de Janeiro ele passa a ser um farol, né, para os outros municípios nas questões de políticas públicas. Como a própria deputada Marta Rocha hoje nos sinalizou, que está conversando com os secretários de desenvolvimento econômico, seja municipal, seja estadual, para pensar com eles, para ouvir deles a questão dos projetos que existem para um desenvolvimento social, um desenvolvimento de emprego, né, para o estado do Rio de Janeiro e para o município do Rio de Janeiro. Eu acho que vai muito de encontro com o que a gente está refletindo aqui esses dias, né, na reflexão hoje do professor Geraldo. Eu passo agora a palavra ao Dom Paulo, não sei se ele queria falar alguma coisa, também o padre Manangão, eu acho que o padre Manangão primeiro, né, por questão de hierarquia, primeiro o padre Manangão. É bom. Dizem que no cerimonial, os que falam por último são os mais importantes para encerrar. Então, vou deixar Dom Paulo e depois Dorani encerrando e abro a palavra, então, ao padre Manangão nesse momento. Então, a primeira coisa é só um comunicado. Eu recebi na terça-feira a confirmação. A Diocese pediu que se pensasse em fazer na Câmara um encontro onde a temática da Sexta Semana Social Brasileira pudesse estar sendo apresentada. E a presidência da casa aceitou, mandou um documento que vai ser transformado em convite, aceitando a ideia. Está prevista para dia 30 de abril, que era uma data disponível na agenda do cardeal, e de 9 ao meio-dia,
e vão estar presentes todos os secretários de Estado daqui da Prefeitura envolvidos na temática de teto, trabalho e o terceiro T e terra. Terra que vem ser habitação, né? Que eu entendi. Habitação. Terra, habitação e trabalho, né? Que seriam teto, terra e trabalho. Então, a gente já tem esse dado, e aí a gente vai fazer o convite e está aberto mesmo para o pessoal que são das outras setores legislativos, né, do Estado e federal, possam participar também, porque vai ser aberto. Vai ser uma videoconferência, e onde está prevista a palavra do presidente da Casa, de Dom Orani também, e depois as outras falas que vão sendo apresentadas. Qual será o horário, Monsenhor, por favor? De 9 ao meio-dia, no dia 30 de abril. É uma sexta-feira. Será videoconferência. Será através de videoconferência. Será videoconferência. E terá alguma mesa presencial na Câmara ou será tudo videoconferência? Não, vai ser tudo videoconferência. Tá. Pelo menos assim foi colocado pela secretaria lá da presidência da Câmara, né? Tá. E aí somente com secretários municipais da cidade do Rio de Janeiro, é isso? Em princípio, secretários municipais. A lista que eu recebi são todos das secretarias. Ok, obrigado. Jorge Felipe Neto, Maria Laura Carneiro, Eduardo Cavalieri, Nilton Caldeira e Mauro Osório, que é do Instituto Pereira Passos, né? Que é ligado à habitação. E depois estão todos os demais vereadores e vereadoras da Casa, e como é aberta, também os políticos também podem podem estar presentes também. E lá vai se trabalhar, quer dizer, na verdade vai ser feito a primeira apresentação, está prevista em 3 momentos, né, em três tempos, que é o primeiro momento, que é o lançamento desse encontro, que será o diagnóstico, né, a apresentação da realidade do Rio de Janeiro. Depois vai haver um segundo encontro, que provavelmente deve ser em julho, e o terceiro em novembro. É um caminho de apresentação das dificuldades, o diagnóstico das coisas que se tem e do que falta. Um segundo encontro para avaliar cada momento, cada tópico, e o terceiro é a criação de uma proposta conjunta em que a igreja está sendo convidada também a estar presente com suas ideias e suas apresentações. Uma coisa que eu tenho, o professor Geraldo estava falando, depois Luiz Paulo comentou também, a grande dificuldade, talvez, dos governos, Dom Orani também chegou a tocar no assunto, é que o tempo vai passando e as ações não vão sendo feitas, né? E a pandemia, ela só veio apresentar os buracos que já estavam camuflados dentro da realidade, né? Quer dizer, quando o Santo Padre, em 81, documento previsto e lançado logo em seguida, né? 82, se não me falha a memória, ele toca nesses assuntos todos, Papa São João Paulo II, ele tinha muito presente diante dos olhos os entraves que faziam parte tanto do sistema político capitalista, né, o sistema que tem o capitalismo por base, quanto o capitalismo de Estado da União Soviética. E ele sabia muito bem, ele deixava isso com muita clareza, que a corrupção e a realidade do esquecimento da ação que tem que ser efetiva eram elementos básicos dentro da realidade. Em outros documentos isso vai aparecendo também com muita clareza. Então a gente fica vendo assim, 82 foi lançado esse documento, logo depois foi lançado outro, a preocupação, a solicitude com
com a questão do mundo do trabalho, com a questão social, solicitude de reis sociais, né, com as coisas sociais. E, em 90, começaram uma série de encontros da Organização Mundial do Trabalho, que foram apresentando algumas coisas que na época já eram de assustar. Hoje elas continuam ainda mais assustadoras. Porque, por exemplo, se dizia, vamos chegar ao terceiro milênio, por volta dos anos 20, 30, onde apenas 1/5 da população mundial vai ter condições de trabalhar. E isso era para mover os governos a criarem mecanismos que pudessem resolver os problemas. Também se dizia que era necessário começar a perceber qual é o foco do tipo de trabalho, não é? Se da realidade primária, secundária ou terciária, né? Como era apresentado na época. E também os governos foram ficando para trás principalmente no terceiro mundo, foi ficando para trás. Se falava das novas tecnologias. As novas tecnologias foram chegando, foram ocupando o lugar dos trabalhadores. As fábricas hoje funcionam com um mínimo de trabalhadores. Não é? Nessa época, o meu irmão era diretor de compras de uma empresa de produtos farmacêuticos, e ele contava que a empresa tinha comprado uma máquina que iria fazer desempregar 200 pessoas. Então, essa realidade da tecnologia está presente aí. E o que era necessário? Era necessário que os governos começassem a pensar para onde encaminhar e como formar esses trabalhadores. A gente foi vendo as coisas acontecerem, e a pandemia, o que é que ela fez? Ela jogou na cara da gente toda essa realidade que não foi cuidada, que foi abandonada, foi largada, né? Então, a gente vai começando a ver, o Dorani faz a pergunta, o que a gente pode fazer hoje? E eu fico pensando, né, que eu falava ontem de manhã cedo, numa reunião onde o Dorani estava presente, a ajuda emergencial, ela tem um valor nesse momento, porque ela pode ser aquela pedrinha de toque de começar a fazer a máquina funcionar novamente, né? A pessoa tem recursos, ela compra, as empresas começam a produzir, mas se não houver, de alguma maneira, um incentivo para a volta ao mercado de trabalho, ou quase que uma obrigação dessa população não se acostumar com... Eu sempre achei esquisito, por exemplo, tinha uma senhora daqui da minha paróquia que precisava de uma empregada, e ela queria contratá-la com carteira assinada. Aí a pessoa disse, eu não posso ter a carteira assinada. Por quê? Porque a legislação do Bolsa Família impede que eu faça isso. Se eu adquirir trabalho, eu perco a Bolsa Família. Bom, na minha cabeça, não sou sociólogo, não sou político, não sou economista, não sou nada disso. Mas eu digo assim, mas tinha que ser incentivado exatamente o contrário. Eu te dou uma ajuda para você ter um a mais e você procurar um emprego e começar a trabalhar. Bom, mas as coisas não funcionam dessa forma. Então, a gente lembrava nessa reunião a necessidade, de alguma maneira, de atrelar essas ajudas a que a pessoa também começasse a buscar um processo. Aí eu digo assim, tem os organismos de Estado, tem o Cine, o equivalente também na área da prefeitura, das prefeituras, que é a apresentação. Na própria igreja, a gente vem criando alguns mecanismos onde a gente tem empresários que precisam de empregados, trabalhadores que precisam de emprego, e a gente bota os dois em contato para poderem resolver aonde cada um vai buscando lá a sua necessidade. Tem umas 4 ou 5 paróquias que já estão fazendo isso, e a gente vai fazer o lançamento dessa ideia na semana anterior ao dia 1º de maio, que vai estar sendo celebrado junto com o início da festa de Maria lá na Penha, já acertado e resolvido, Orani. Então, para o senhor já ficar consciente dessa realidade, dia 1º de maio estaremos celebrando consigo e passando essas informações. Mas eu digo assim, acho que talvez a Câmara, o Legislativo do Alerj, a realidade
teria que estar empenhada, e nessa hora não é para jogar no chão ou ficar preocupado com as coisas mais interiores, né, de cada grupinho, como muitas vezes a gente vai vendo. Os interesses teriam que ser a realidade total, como o Brasil pode gerar emprego. E aí, certamente, muitas vezes vai ter que se avançar, eu não sei de que maneira, não sou economista, não lido com isso, mas eu falo, certamente, muitas vezes, o sufoco que passa o empresariado para gerar um emprego é um terror. Eu não sei o que fazer, mas eu acho que tem que se pensar em fazer alguma coisa. Eu me lembro, quer dizer, aí são as memórias de criança, de adolescente, né? Meu pai trabalhava numa tinturaria logo que ele veio para o Brasil, ali no Leblon, final do Leblon, aquele entroncamento chamado o Largo do Bar 20, né, que era chamado antigamente. Tinha uma tinturaria lá, meu pai trabalhava lá. Aí houve um problema com a tinturaria, meu pai foi demitido. Ficou um tempo sem trabalho e foi contratado por um açougue. O salário dele na tinturaria, pensando no salário justo, né, dava condições da alimentação, de uma casa decente, não é? Que tinha acomodações para a família, que éramos 5 pessoas, os 3 filhos e meu pai e minha mãe. O segundo emprego já não permitiu isso. E meu pai, com o dinheiro da indenização, acabou comprando um barracão naquela região ali da Rocinha, onde hoje é chamado Largo do Boiadeiro, para poder a gente sobreviver. Né? O salário era insuficiente para pagar um aluguel e ter uma moradia decente. Eu falo, hoje, você tem uma quantidade imensa de gente vivendo essa realidade. Eu acho que, na verdade, o poder público ele se acomoda. E os 3 níveis de poder público se acomodam. O executivo vai deixando acontecer, o legislativo também, e o judiciário também. Porque os 3 deviam estar trabalhando juntos nessa realidade. Quer dizer, quando a gente hoje vê uma favela crescendo e a cidade do Rio de Janeiro vivendo uma experiência dessa, quer dizer, hoje você tem, seguramente, 1/3 da população do Rio de Janeiro morando em condições precárias de favela, da cidade do Rio de Janeiro. Se a gente for para os outros lugares, a gente vai ouvindo e vendo um pouco essa mesma realidade. Mas a gente se acostumou com isso, né? A pandemia veio dizer, cara, não dá para acostumar, porque se acostumar, vai vir uma desgraça. Eu vejo isso acontecendo, por exemplo, quais são os lugares de maior índice de tuberculose na cidade do Rio de Janeiro? As favelas. A Rocinha é um lugar. Rocinha, a Maré e outras. Rio das Pedras. Aonde tem aglomeração, você não tem saneamento, você não tem areação, você não tem nada. Na minha memória, eu ainda vejo Rocinha do meu tempo de criança. Meu pai fica doente, a ambulância entra na rua, que era o beco, como a gente chamava, né? Entra até a porta do barraco para a gente pegar meu pai. Eu vou trabalhar como padre na Rocinha 17 anos depois. Não passava nem carrinho de mão no mesmo beco. Então a gente vai vendo essas coisas, eu digo, o que fazer? Eu acho que e aí vem de novo a fala do Geraldo, o trabalho é o elemento construtor da justiça e da sociedade pelo mundo afora. Já era a briga de Leão XIII, lá em 1891. O trabalho explorado, a exploração do mundo do trabalho. E ele briga por causa disso. Desagrada tanto a esquerda quanto a direita, porque ele quebrava a esquerda porque ela se sentia dono dos direitos de defender, e quebrava também a direita da época porque não estava vivendo aquilo que o Evangelho dizia, né, apresentava como proposta.
Vem São João Paulo e a gente diz assim, permaneceu exatamente na mesma confusão. Olha que é 91 e 2080, e 1981, 82. São 100 anos. 90 anos depois, 90 anos depois. 90, em si comemorativa dos 90 anos da Revolução. Olha o tempo que foi sendo perdido. Se a gente olhar hoje, o tempo continua sendo perdido. E se a gente for olhar pelo lado da igreja, a gente continua marretando, falando, cobrando. Eu não vejo... Eu brinco assim, entra papa, entra bispo e sai bispo, e as brigas são as mesmas. Então, eu digo assim, eu acho que vocês que estão nesse mundo precisam, de fato, como elementos do mundo católico, ser expressão dessa luta. Não tem como ser diferente. Se a gente quiser uma sociedade brasileira justa, fraterna, e que vai fomentando o progresso de todas as pessoas, né? Desculpe estar falando muito. Muito enriquecedor, meu senhor. Dom Paulo. Queria, antes de tudo, agradecer, né, porque é sempre muito rica a nossa meditação aqui, nossa reflexão. Agradecer de coração ao professor Geraldo pela aula. A gente precisa aprofundar mais ainda esse tema. Acredito que vamos sair daqui dessa nossa manhã com vontade de aprofundar mais. Tem pontos interessantes da economia de Francisco e também do mundo do trabalho que podemos refletir melhor. Eu acredito que tem muita gente também pensando em alternativas. E, por falar nisso, antes que eu esqueça, na nossa comissão aqui não está o senhor Catelã, ele justifica a ausência porque ele está preparando a assembleia nossa. Pela primeira vez, teremos a assembleia da CNBB de maneira virtual. Então, na próxima semana, de segunda a sexta, full time, né? De manhã e à tarde estaremos em reunião da CNBB e ele vai assessorar a questão eclesiástica também para nós. Então, voltando aqui, só eu queria também lembrar do mundo da saúde, que está tão em evidência agora, como há um desnível, falando sobre a importância que o professor nos ensinou da remuneração digna, como o médico ganha e é digno que ele ganhe um bom salário, mas aquela pessoa ali, a técnica de enfermagem, o porteiro, a pessoa da limpeza, ganha muito menos, a diferença é muito grande, né? O desnível salarial é gritante, isso a gente precisa também refletir. Mas, enfim, dizer que nós podemos voltar a esse tema, o tempo passa rápido, e agradecer de coração aos nossos parlamentares, também o assessor aqui do deputado, o Marco, também agradecer pela presença dele, e todos que colaboram, dizer que nós estamos muito felizes, porque acredito, Rudiali, que nós podemos fazer um corpo a corpo mais com cada político, né? Pelo menos eu anotei aqui 2 nomes para eu entrar em contato para fortalecer a presença deles também conosco. É claro que a gente sabe que nem todos os dias vamos ter essa disponibilidade de tempo, mas vamos insistir para que venham mais participar, porque aqui o tema é muito rico para o exercício da missão política dos nossos católicos. Que Deus abençoe. Até maio votaremos com a graça de Deus. Amém. Dorani, o senhor pode agora encerrar e nos dar a bênção. Muito bem, agradecemos aí a participação de todos, os que não puderam ficar até o final, os que são representantes também, o Marco, aos que participaram, o nosso que ofereceu a reflexão, o professor Geraldo, ao Dom Paulo, o Monsenhor Manangão, a deputada Marta Rocha, o deputado Márcio, o Alberto, e a você, Pujali, obrigado pela mediação. Deus nos abençoe, nos ilumine, nos conduza nesses tempos tão difíceis, mas cheio de confiança e esperança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa continuação da 8ª de Páscoa para todos. Amém. Amém. Fiquem na paz, então. Obrigado. Até a próxima reunião, segunda sexta-feira do mês de maio. Antes, porém, temos aquele encontro, né, que foi
colocada pelo Monsenhor Managão, que nós vamos distribuir os convites também a todos que desejarem participar. Fiquem na paz. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigado pela acolhida, bom dia, paz e bem a todos e todas. Bom dia, Bom dia a todos. Amém.